A Casa Civil da Presidência enumerou 23 acusações que, segundo a Casa Civil, são feitas frequentemente contra o governo de Jair Bolsonaro a respeito do desempenho no enfrentamento à Covid. E é bom lembrar que o próprio Ministério, que a Casa Civil é uma espécie, aliás, de ministério que comanda os outros ministérios, né? Geralmente ali está alguém em quem o presidente confia demais, não só confiança pessoal, mas sobretudo capacidade de comando. E, geralmente alguém muito próximo do presidente. Então a Casa Civil confirmou este documento. Não é uma especulação, há uma confirmação oficial. E o que vai acontecer com isso? Com essa lista de 23 questionamentos? Isso vai virar o roteiro da CPI. Ou seja, se havia uma certa confusão, qual o caminho a ser seguido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, cujos trabalhos serão abertos amanhã, esse documento acaba se transformando num roteiro que pode ser seguido. Então, provavelmente fizeram ali um levantamento a respeito das acusações feitas aqui, ali, acolá, contra as ações do governo em relação à Covid. E esses itens certamente servirão como uma espécie de mapa a ser seguido pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Principalmente se o Omar Aziz for eleito presidente, e aí ele deve escolher, porque o relator é uma escolha pessoal do presidente, ele deve escolher o Renan Calheiros, né? E a tabela foi encaminhada por e-mail a 13 ministérios para que cada um produzisse e enviasse uma resposta à Casa Civil até a última sexta-feira. Não significa, claro, que esses 13 ministérios terão de responder todas as questões, mas alguns itens específicos. Há uma distribuição. Então, cada ministério deveria dizer o que está fazendo ou o que fez a respeito desses temas, exatamente para que o governo tenha a posição de cada ministério e aí forme uma grande resposta àquilo que, no Palácio do Planalto, e particularmente na Casa Civil, estão imaginando será tema na CPI. E, portanto, o governo terá de responder a essas questões. Cada ministério, portanto, deve dizer o que fez, o que está fazendo, o que pretende fazer. E como todos os assuntos citados pelo próprio governo deverão estar no rol de investigações da CPI, o trabalho da Casa Civil deve servir como material de defesa. O documento foi distribuído dentro do governo pela Subchefia de Articulação e Monitoramento, que é da Casa Civil. E diz assim: dando continuidade aos trabalhos iniciados na reunião situacional de ontem. Esse ontem na segunda-feira, 19 de abril, semana passada, que contou com a participação de representantes de alguns ministérios, a Casa Civil realizará novas reuniões relacionadas às ações executadas pelo governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Neste sentido, será entregue em meio físico, essas expressões são de um documento oficial da Casa Civil, por isso essas coisas meio estranhas no texto. Nesse sentido, será entregue em meio físico na Secretaria Executiva dos Ministérios o documento, isso aqui dos ministérios envolvidos, dos 13, o documento com temas selecionados no intuito de que respondam desde já com as ações realizadas. A mensagem foi distribuída na quarta-feira. Foi escrita na terça, né? Tanto que há essa referência à reunião situacional de ontem. Então ela foi escrita no dia 20, porque a reunião a que se refere o documento foi no dia 19. Mas a distribuição foi no dia 21. E a tabela faz 23 afirmações
e marca os ministérios que deverão respondê-las. Então, há expressões aqui que são do próprio documento, como, por exemplo, genocídio indígena. E é o que demandará a resposta de mais ministérios. 5. As afirmações feitas pelo governo são as seguintes na íntegra, hein? É o que está escrito no documento da Casa Civil. 1. O governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização. Detalhe, é sempre importante frisar. Pô, mas é o governo se acusando a si mesmo? É uma autoacusação? Não. Eles estão colocando nesse documento, pessoal da Casa Civil, aquilo que é dito a respeito do governo. Não é uma confissão, não é uma admissão, nada disso. Mas os temas que devem ser abordados, as respostas que serão exigidas desses 13 ministérios, com uma divisão de temas, né? Porém, usando aqui a linguagem e o tom que está nas acusações. Não é uma admissão de culpa. Por isso diz... Item 1, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac. 2, o governo minimizou a gravidade da pandemia. E aí está escrito entre parênteses, negacionismo. 3, o governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. Bom, aqui... Nesses 3 primeiros itens, no caso de negligência no processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, a resposta será aquela que, a posteriori, porque inicialmente houve um certo desdém, né? E depois, adotada a posteriori, pelo próprio Jair Bolsonaro, dizendo que não autorizou porque não havia o aval da Anvisa. E nada pode ser adquirido em termos de medicamentos, produtos que são usados pela população, medicamentos, remédios, até shampoos e vacinas, sem autorização da Anvisa. Essa vai ser a resposta, claro. Com relação a minimizar a gravidade da pandemia, aí é uma coisa que entra no subjetivismo, não é? E provavelmente isso vai ser dito na CPI, etc., mas não vai ser isso que vai produzir qualquer resultado. Que isso é claramente subjetivo. Essa história de minimizar. E negacionismo, você vai encontrar a possibilidade de usar esse rótulo, né, o negacionista, em diversas direções e para muita gente. Para muita gente. Inclusive, na discussão sobre tratamento precoce, os médicos que defendem o uso de determinados medicamentos dizem que os negacionistas são aqueles que, sem conhecimento, sem nenhum conhecimento, e a priori negam o valor do tratamento precoce. Então aqui também é muito subjetivo. Terceiro, o governo não incentivou a adoção de medidas, inclusive em alguns momentos na própria Organização Mundial da Saúde. O governo promoveu o tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. E aqui isso se espalha, há inclusive aqueles vídeos, né, do Dória dizendo que o Davi Wip foi quem apresentou a ideia de uso da hidroxicloroquina, o Mandetta, e o governo de São Paulo, inclusive, de certa maneira, reivindicando a vanguarda da ideia de se usar a cloroquina. O Flávio Dino dizendo que não havia qualquer restrição para que os médicos do Maranhão usassem a cloroquina. O Barbalho afirmando
que o governo do Pará colocaria milhares de doses de cloroquina, ivermectina à disposição dos centros de saúde, dos hospitais, dos médicos, enfim, da população, não é? Então, também aqui a coisa se espalha e a origem, que já foi até reivindicada por alguns governadores da defesa da hidroxicloroquina, depois abandonada, negada, atacada, etc. Mas também não é aqui, no âmbito da CPI, que a coisa pegará para valer com seriedade, né? Senão como palanque. O governo, aí sim, o governo retardou e negligenciou o enfrentamento da crise no Amazonas. Aqui existe algo concreto, real, palpável, comprovável. A grande questão é: que informações o Ministério da Saúde tinha de que o colapso estava próximo no Amazonas? Não só em Manaus, mas em outras cidades do Amazonas. Porque o colapso ocorreu. Inicialmente, a ideia era apenas de falta de planejamento, de prevenção, de informação, de cuidado, mas depois ficou claro que não. Que houve alertas a respeito de um colapso que se aproximava. Aí sim, aí é preciso saber quando o Ministério da Saúde recebeu informações de que havia um colapso inevitável ou evitável. Essa é a primeira questão. O que poderia ser feito? O que foi feito? Quantos dias antes da realização, da concretização do colapso, o Ministério da Saúde estava informado sobre a situação? E o que fez? Fez alguma coisa? Se fez, fez a coisa certa? Foi só incompetente ou foi também negligente? Foi irresponsável? E essa irresponsabilidade provocou mortes. Isso, aqui temos algo a ser seriamente tratado e investigado no âmbito da CPI. O que o Ministério da Saúde, na época, era o Pazuello, e mais, o Pazuello conversou com mais alguém, relatou à presidência da República qual era a situação, ou relatou o ministro-chefe da Casa Civil, que geralmente é o intermediário, né? É aquele que filtra o que chegará à mesa do presidente. Mas ele falou com alguém mais? Ele falou com o presidente da República? Falou com o Jair Bolsonaro? Olha, tenho informações aqui de que haverá um colapso no Amazonas. Faltará oxigênio e morrerá gente. Ele disse isso? Se disse, qual foi a reação? Que ordem ele recebeu? Se não disse, por que não disse? E aí o que fez? Que medidas adotou? Que providências tomou? Aqui sim, não há subjetividade. Não há respostas preparadas ali, de acordo com a conveniência. São fatos concretos. O que você fez? Quando você soube que aconteceria? E o que você fez para tentar evitar? E por que não conseguiu evitar? Não havia condições materiais de evitar? Foi negligência? Foi irresponsabilidade? Foi só incompetência? O que aconteceu? E é preciso saber se a resposta claramente, comprovadamente ineficiente, inútil, atrasada, se ela partiu só do Pazuello. Ou se ele conversou com o presidente da República a respeito. Que mais? O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. Promoveu de uns tempos para cá, tardiamente, é verdade, mas aqui também o governo pode dizer que desde o início as coletivas do próprio Mandetta mostravam a preocupação do governo, a preocupação
cotidiana no Ministério da Saúde, depois aquelas entrevistas do Taixe e tal, que desapareceram com o Pazuello, que se limitava a ler comunicados, né? Eram pronunciamentos, não eram entrevistas. Mas também aqui não há um terreno muito fértil para investigações relevantes. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. Isso é uma verdade, não coordenou, mas o argumento será aquele, bom, nos tiraram a autoridade, ficou tudo nas mãos de estados e municípios. E a gente sempre disse aqui que a primeira providência, lá em março, se fosse um pouco mais espertos, fevereiro de 2020, mas pelo menos março de 2020, o governo já deveria ter estabelecido reuniões semanais, 2 pelo menos, do presidente da República com os governadores e do ministro da Saúde com os secretários estaduais de saúde. E aí 3, 4 vezes por semana, ou todo dia, inclusive fim de semana, para saber exatamente a situação em cada estado, o que os estados traziam dos municípios com situação mais crítica, dos municípios que estavam mais complicados no combate à pandemia, onde havia mais mortes, mais internações. Isso não existiu. Isso não aconteceu. E a decisão do Supremo não havia ali, na decisão tomada pelo Supremo, o relator até o Marco Aurélio, mas não havia ali qualquer impedimento ao óbvio, que era essa coordenação nacional. Independentemente da decisão do Supremo de conceder a estados e municípios autonomia para agirem, inclusive com o Supremo alegando que partia da mesma premissa que há no SUS, o compartilhamento de deveres de União, estados e municípios, e com os municípios com a mão na massa, e é assim que deve ser. Isso não impediu uma coordenação nacional. Ela foi simplesmente negligenciada. Pelo contrário, desencadeou-se uma guerra com culpados dos dois lados, nos governos estaduais e no governo federal. Mas o óbvio, eu acho que qualquer um de nós, ainda que sem nenhum preparo para administrar qualquer coisa, muito menos um país, diante de uma situação como aquela, teria feito isso. Olha, quero conversar com os governadores 2 vezes por semana, reuniões ali, à distância, remotas, mas todo mundo na tela, e vamos discutir o que pode ser feito, o que deve ser feito, como é que é possível um ajudar o outro, um estado ajudar o outro, a União ajudar todo mundo. O ministro, na época era o Mandetta, você tem de se reunir todo dia, de preferência até final de semana, com o secretário de saúde, com pelo menos 3 reuniões semanais com todos os secretários, reuniões à distância, remotas, e vamos enfrentar juntos esse negócio, independentemente da decisão do Supremo. Isso nunca aconteceu. Houve um arremedo recentemente. Um ano depois. E mesmo assim, com os estados jogados para escanteio. Foi até aquela história que o Fux quase foi, né? Aí os colegas dele no Supremo falaram, não se meta nisso. Você não pode ser coparticipante de um negócio que amanhã ou depois será tema de um julgamento. Estará na pauta do Supremo Tribunal Federal. E você será um dos juízes, presidindo ou não o Supremo. Não se meta nisso. E aí o Fux recuou. E aí ficaram presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente da República. Mais um arremedo de um centro de coordenação que deveria ter sido estabelecido em fevereiro, com muita boa vontade, em março. Em abril do ano passado já era um negócio atrasado. Imagine um ano depois. Não é? Então aqui não há decisão do Supremo que esconda essa obviedade.
que o governo simplesmente deu de ombros para a ideia de um trabalho conjunto. Não é? O governo, esse aqui já é o 8º item, entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. E está entre parênteses no texto da Casa Civil, militarização do Ministério da Saúde. Isso tudo está no texto da Casa Civil. Não é, vale notar, uma admissão de culpa, uma autocondenação, nada disso. Eles estão usando as expressões que encontram em entrevistas, naquilo que é dito no Congresso Nacional, naquilo que é dito no Supremo, no noticiário. Eles estão usando as expressões que encontram por aí, não é? E aqui não há um problema a priori em o ministro da Saúde não ser médico. Houve vários. Há pouco a gente falava de futebol, me lembro até quando José Serra era ministro da Saúde. E palmeirense fanático. E o Palmeiras contratou o Filipão. E o Serra falou, esse cara não combina com a história do Palmeiras, né? Nossa história é de futebol clássico, academia. Não tem nada a ver esse sujeito com o Palmeiras. Errou o Serra, né? Que o Filipão ganhou, inclusive a Libertadores de 99 era o comando. Mas e o Filipão respondeu, não, é um direito dele como conselheiro, ou sócio do Palmeiras, não sei se o Serra era ou é conselheiro, mas imagino que sim, mas é sócio. É um direito dele. E eu também tenho o direito de achar ele um péssimo ministro da Saúde, né? Disse o Filipão. Então, houve vários ministros que não eram médicos, não são médicos, alguns estão aí vivos, né? Outros já faleceram, não eram médicos, alguns estão vivos, não são médicos, nunca foram, mas a ideia era, esse cara é um bom administrador, hoje eles gostam de dizer gestor, né? E ele tendo uma boa equipe, aí sim, de médicos, inclusive médicos que conhecem bastante, não só um especialista em cardiologia, em neurologia, mas aqueles que conhecem os problemas da saúde pública, né? Infectologistas, sanitaristas. Esse pessoal é muito importante dentro do Ministério da Saúde. Não há problema, a priori, de um ministro não ser médico. Um ministro da economia pode não ser economista. Aliás, economista, os maiores gênios da economia nunca passaram por uma faculdade de economia, porque nem havia faculdade de economia, não é? O Adam Smith, o David Ricardo, esses caras nunca, nem havia. Então, é diferente de um médico, né? O médico, você não pode ter um médico sem conhecimento científico, sem aprendizado científico. O economista pode ser até um autodidata. Pode ser alguém que nunca cursou economia, para ser ministro da economia. Mas ele tem que estar cercado de muita gente competente na área da economia. Macroeconomia, microeconomia, políticas públicas, orçamento, especialistas em diversas áreas. Então o problema não está em um general ser ministro, até porque antes dele foram 2 médicos. Um péssimo ministro, foi o Mandetta. Péssimo. Errou de cabo a rabo. E o outro, que era o melhor deles, mas não sabia nada de política e da convivência com a política, com políticos, e percebeu de repente que queriam que ele fosse um enfeite, que o governo ia tomando as decisões, o Palácio do Planalto ia tomando as decisões, e ele só ia lá para a coletiva explicar as decisões. Ele falou, um abraço, estou indo embora. Foi o Taish. O problema não é o sujeito ser um general, ou ser um economista, ou ser um engenheiro, ou ser um médico, um economista como Serra, dirigindo lá o Ministério da Saúde. O problema é a incompetência. A incompetência e a clara falta de noção do que estava e continua sendo enfrentado. E foi isso que o Pazuello mostrou o tempo todo.
falta de noção. Decisões equivocadas, erradas. A permanência dele, há muito tempo, era insustentável, até por isso o governo segurou, para não dizer que estava cedendo a pressões, mas quando a pressão veio de dentro do Congresso, aí não teve jeito de segurar. O que mais aqui? O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. Aqui já é uma questão não sanitária, mas do socorro social às pessoas lançadas ou afundadas, porque já estavam lançadas, né? Afundadas na pobreza, na miséria, na falta de recursos. E o Brasil, inclusive, teve um plano de socorro no ano passado maior do que a maioria absoluta dos países. Individualmente, os países. Muito inferior, claro, dos Estados Unidos. Aí é óbvio, né? Mas, dentro das possibilidades e da péssima situação fiscal do governo, foi um socorro importante e que ajudou muita gente a pelo menos manter o nariz e a boca fora d'água. Ficaram afundados o pescoço para baixo, mas conseguiram respirar, né? E socorreu inclusive o comércio em alguma medida, porque muito diferente do que está acontecendo agora com um auxílio muito inferior, né? Muito inferior, e atingindo menos gente, alcançando menos gente. Mas aqui também há respostas. Ineficácia do Pronamp, que é o programa de crédito, da mesma maneira. A questão fiscal deve ser o argumento, ou seja, foi dado o que era possível. Politização da pandemia, mas aqui vale para todos, né? Inclusive para muita gente que está na CPI, não é? Inclusive para Renan Calheiros, que deve ser o relator da CPI. Inclusive para governadores. Muitos politizaram. João Dória politizou, não é? Muitos politizaram muitos politizaram a pandemia. E o governo federal também. Aliás, cometeu erros por obsessão com o aspecto político. Cometeu erros, inclusive em relação à vacina, por obsessão com o aspecto político. O governo federal, o Bolsonaro. Mas aqui não está sozinho nessa politização da pandemia, não é? A imprensa, em boa parte, politizou a pandemia. Governadores politizaram, não é? O Calil, prefeito de Belo Horizonte, politizou. Então, foram medindo, né, as consequências, inclusive nas pesquisas, das atitudes que tomavam, deixavam de tomar. Zema. O governo falhou na implementação de testagem. Isso foi um fracasso, né? O nível de testagem no Brasil é um fracasso. É um fracasso. E muita gente só consegue fazer o teste se pagar, e pagar caro. E deixaram, inclusive, teste vencer em container em aeroporto. Isso aqui foi um fracasso total. Isso aqui é um caso real, né? Incompetência, negligência na testagem. Quando dizem o Brasil tem tantos milhões de contaminados, o número provavelmente é muito maior, né, no total daqueles que tiveram contato com o vírus, porque não há testes. É um chute, não há testes. Falta de insumos diversos, kit intubação, aqui é outro caso grave, que foi a história da suspensão de 13 de 23 itens do kit intubação. Por que o Ministério da Saúde fez essa bobagem? E aí, de novo, Pazuello, que era agosto, né? Era o Pazuello. Pazuello, decisão sua, isolada. Você falou com o presidente, você falou com o Paulo Guedes, porque era uma questão também de grana, de economizar grana. Vocês partiram de uma premissa errada de que o problema estava superado. Aqui é um caso gravíssimo. Atraso no repasse de recursos para estados destinados esses recursos à habilitação de leitos de UTI. Aqui o governo nega. Ele diz que o dinheiro foi e que os estados é que devem responder pelo que fizeram com o dinheiro e que muitos desviaram o dinheiro, inclusive, isso é uma palavra do Bolsonaro, que diz que muitos estados promoveram o desvio de dinheiro destinado à habilitação de leitos de UTI e a outros gastos.
Genocídio de indígenas, como dissemos, 5 ministérios terão de responder essa questão, que foi o fato de o governo não ter adotado as medidas que se esperava para comunidades muito específicas, né? Com fragilidades peculiares em termos de contato com vírus, respostas peculiares, comunidades isoladas, não são índios que estão vivendo nas cidades, mas comunidades isoladas e tal. Por isso, 5 ministérios terão de responder. O governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid, já falamos sobre isso, um atraso escandaloso, né? Escandaloso. E quando montaram o comitê, ele é um arremedo de comitê. 17º, não foi transparente, nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. Isso aqui, de novo, é confete. Governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. Aqui caberá à Advocacia Geral da União a resposta a esse tema. Porque aí é uma questão técnica. O que o TCU determinou nas suas auditorias e o que não foi cumprido. Resposta da Advocacia Geral da União. 19º, o Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. Aqui também é querer centralizar a fonte da culpa no governo federal, mas você tem discussões quilométricas a respeito de medidas erradas tomadas nos estados e negligência de muita gente e também de boa parte da população que agiu irresponsavelmente, permitindo o agravamento do problema.